Olá, eu sou o professor Marcos Lael e vamos dar continuidade aos nossos estudos de gestão da qualidade. Nesse momento, estudaremos a terceira competência, que se relaciona a instrumentos para a produtividade e competitividade das organizações. Muitas organizações enfrentam problemas com seus clientes por não conseguir manter um padrão dos seus produtos e processos, surgindo a necessidade de se padronizar. Bom, gostaria de fazer 3 destaques nessa leitura que nós acabamos de fazer, que estão nas palavras problema, clientes e padrão. É importante observar o seguinte: todas as empresas enfrentam no seu dia a dia uma série de problemas. E os problemas eles são percebidos por quem está produzindo, quem está trabalhando, mas principalmente são percebidos também pelos clientes. Diante dessa situação, problemas e cliente, a qualidade destacou um aspecto que visa solucionar isso, que é contido na palavra padrão. Então, um dos sentidos da qualidade é que se a empresa adotar um padrão no seu atendimento, na sua produção de produtos, na sua logística, nas suas diversas atividades, os clientes vão perceber maior continuidade do seu trabalho e isso gera, então, o sentido, o sentimento de qualidade. Vamos discutir os impactos da globalização para as ações empresariais. Necessidade de padronizar processos e produtos, importância de se estabelecer uma cultura para melhoria contínua. Observe o seguinte: um fenômeno que é muito comum em todas as empresas é o chamado globalização. Significa dizer que o efeito que acontece numa empresa, numa organização, em um determinado país, ele também é percebido em outros países. Então isso tanto tem uma influência da empresa para as demais de outros países, como o inverso. No caso da qualidade, é importante observar que aspectos como padronização de produtos e serviços, ou seja, aquilo que a pessoa, o cliente vê numa empresa ou no outro país, pode ser percebido no seu mesmo país. Por exemplo, um aparelho eletrodoméstico, um aparelho de uso pessoal, um caderno, uma caneta, são aspectos, são produtos que vistos em outros lugares, o cliente traz para a sua localidade também como se fosse um desejo de padrão. Então, padronizar produtos, padronizar serviços são muito importantes nesse efeito de globalização do padrão de qualidade. Objetivos da padronização: minimizar o evento de erros no desempenho de tarefas, evitar que o absenteísmo ou rotatividade dos funcionários interfiram na qualidade dos produtos e processos. Observe esses 2 objetivos da qualidade. Um é a padronização, tanto de produtos como de processos. O que é que se entende por padronização? Fazer repetidamente os mesmos produtos ou os mesmos processos de atendimento ou de trabalho de maneira igual, de maneira semelhante. O ideal é que seja igual mesmo. E outro aspecto muito importante nos objetivos é a continuidade das atividades. Por isso que a qualidade fala tanto em melhoria contínua. Nesse caso do objetivo, ele destaca aí, por exemplo, a saída ou a rotatividade do empregado. Às vezes uma pessoa faz uma tarefa tão bem, repetidamente, por algum motivo ela é promovida ou ele vai para outra atividade e quando substituída, aquela atividade muda o seu padrão em relação ao cliente. Então, quando se tem um padrão de qualidade muito bem definido, muito bem elaborado, muito bem esquematizado, mesmo que haja mudança de pessoas, que é chamada aí de rotatividade, assegura-se que o produto, que o processo, ele é feito no mesmo processo de melhoria continuada. Instrumento para padronização: procedimento operacional padrão POP. Você poderia me perguntar como é que então eu faria a padronização tanto de produtos como de processos e outras atividades dentro da minha empresa. Então, como eu falei no início, você vai observar agora que nós vamos apresentar para estudo um instrumento que, na verdade, é um formulário cujo nome é Procedimento Operacional Padrão. Como é um nome longo, o que as empresas fazem?
faz uma sigla. Então, o procedimento operacional padrão, que é um formulário que descreve a sequência de tarefas, ele é conhecido no dia a dia das organizações como POP. Aspectos da elaboração de um POP. A pessoa que executa a tarefa deve ser o responsável pela elaboração, por apresentar uma maior propriedade sobre o assunto. Transcreve o passo a passo das tarefas, o que não é uma tarefa fácil e que torna o processo cansativo, mas é necessário para o sucesso do POP. Os POPs nunca devem ser construídos com base em livros e ou procedimentos de outras organizações. Apresenta uma linguagem adequada a seus usuários. Bom, agora vamos observar a elaboração do POP. 4 aspectos nós destacamos aqui nessa área do aprendizado. Primeiro, quem deve elaborar o procedimento? Aquela pessoa que já executa, que faz o seu trabalho, porque entende-se que é quem mais entende, quem mais compreende, quem mais domina aquela atividade da empresa, seja qual for o tipo de procedimento. Uns mais complexos, outros menos complexos. Então, primeira coisa, quem é que faz a tarefa é quem deve escrever. Segundo, a maneira de escrever deve ser um passo a passo, uma atividade atrás da outra. Por exemplo, digamos que fôssemos escrever como liga um computador. Então a pessoa diria que faria a verificação se ele estaria plugado na energia, se o estabilizador de energia estava conectado, e aí aciona o botão e segue essa sequência. Então é um passo a passo, pequenos, mas numa sequência lógica, desde o início, passando pelas atividades principais até o fim da tarefa. Um outro aspecto que é muito importante a gente observar, que é não copiar de outra empresa, ou de outro livro, de outra fonte, que não seja a pessoa que faz a tarefa, porque ele é quem sabe. Então vamos evitar essa tendência, às vezes, de alguns casos, de buscar fora uma descrição adequada, diferente, às vezes, do que a empresa faz e o empregado faz da sua melhor maneira. E por último, importante a gente também destacar que é a forma de escrever. Deve ser uma linguagem fácil e ótima compreensão, linguagem direta, feita por quem faz a atividade. Então, somando quem fez a tarefa, somando um passo a passo sequencial, somando que ela é original, porque não copiou de ninguém, e numa linguagem fácil, então a maneira de elaborar o POP está assegurada num bom e determinado padrão de qualidade. Para exemplificar como é que se faz um POP, o nosso procedimento operacional padrão, eu trouxe um quadro e quero que você analise comigo a partir de agora. Está diante de você um quadro com os 10 itens que devem constar em um POP, procedimento operacional padrão. Quero chamar a sua atenção para 3 blocos de informações. O primeiro bloco é o da identificação do POP, itens de 1 a 5. Chamo a atenção em especial para o item 2, objetivo do POP. O segundo bloco é o coração do POP, composto apenas pelo item 6, ou seja, a descrição do passo a passo das tarefas que estão sendo padronizadas. O terceiro e último bloco do POP é o da validação, itens de 7 a 10. Recomendo que escolha uma tarefa em sua organização para exercitar a elaboração de um POP. Bom, como nós vimos, aprendemos agora um POP, que é o nosso procedimento operacional padrão. Para finalizar, eu quero dizer a vantagem de ter um POP na organização. A vantagem é a seguinte: tendo um POP, ou seja, uma descrição de uma tarefa, qualquer pessoa da organização pode executá-la da mesma maneira que o especialista naquela tarefa. Portanto, o POP torna-se muito importante para um padrão de qualidade nas organizações. Vamos discutir o 8S. O 8S é o método que auxilia na gestão da organização com a participação dos colaboradores. É uma filosofia que surgiu no Japão no final da década de 1960, com o intuito de melhorar aspectos relacionados à eliminação de desperdícios, arrumação dos ambientes de trabalho e limpeza. Na nossa sequência de estudos sobre gestão da qualidade, vamos chegar agora a estudar o 8S, que
nada mais é do que um método que tem um destaque importante que eu queria que você observasse, que é voltado para o ambiente de trabalho. O 8S, quando adotado em sua metodologia, permite evitar desperdício, permite um ambiente limpo, portanto, um ambiente que favorece a produtividade. O que são os 8S? SEIRI, senso de organização, utilização, descarte. SEITON, senso de arrumação, ordenação. SEIZO, senso de limpeza e higienização. SEIKITSU, senso de padronização. SHITSUKO, senso de disciplina. SHIKAYARO, senso de determinação e união. SHIDO, senso de capacitação, educação e treinamento. SHITSUYAKI, senso de economia e combate aos desperdícios. Você observou nesse slide 8S como um método que favorece a melhoria do ambiente de trabalho. Chama a sua atenção para o seguinte: predomina no mundo inteiro o conhecimento dos 5 primeiros, que vão desde a organização até a disciplina em manter o ambiente organizado, arrumado e limpo. No entanto, ultimamente foram adicionados mais 3, que tratam da determinação e a vontade de fazer, que trata da capacitação das pessoas para aprender esse método e também de adicionar itens de economia para evitar desperdício. Por essa razão, já trazemos algo atualizado como os 5S mais 3 novos, ou seja, 8S como método de qualidade para melhorar o ambiente de trabalho e produtividade na sua organização. Para que o 8S dê certo, é preciso, primeiramente, iniciar com uma campanha de aceitação, criação de um slogan e símbolo. Depois de lançada, inicia-se o trabalho normalmente com uma semana da limpeza, pelo processo de educação, como apaga as luzes ao sair, até chegar ao processo de auditoria de 8S. Imagina o seu interesse na questão dos 8S. Então pense o seguinte: como implantar o 8S numa organização? A recomendação que eu deixo para você, que está nesse slide, é a seguinte: tem que envolver todo mundo da organização, qualquer que seja o nível. E como é que se envolve todo mundo na organização para implantar um novo método? A recomendação, que é a essência desse slide, dessa informação que recebemos, é fazer uma campanha. E aí é uma campanha que envolva a cultura da empresa. Alguns casos são cartazes, outros são folhetos, aspectos teatrais, de acordo com a cultura da empresa, de modo que chame a atenção de todo mundo para a implantação de um novo método que favoreça o melhor ambiente de trabalho para o aumento da produtividade. Quem deve atuar nas auditorias do 8S? Pelas comissões do 8S, normalmente são as pessoas que irão definir as condições do ambiente, fiscalizar ou estabelecer a pontuação correspondente aos itens que serão auditados, sempre verificando entre o planejado e o executado, padrão e resultado. Você deve ter observado que na gestão da qualidade há um binômio muito importante que está presente em tudo: o planejado e o executado. A qualidade tem este princípio, essa essência. Aquilo que for planejado deve ser exatamente aquilo que vai ser executado. Mas quem é que verifica isso? Quem é que assegura que o que foi planejado foi realmente executado? Então a qualidade introduziu um conjunto de pessoas chamado auditores, que nada mais são do que pessoas que verificam se aquilo que está no padrão, se aquilo que está planejado realmente foi executado. E para ser auditor do 8S, por exemplo, não precisa ter nenhum cargo ou nenhuma especialidade. Apenas conhecer o trabalho, conhecer aquele padrão e assegurar se o que está devidamente planejado foi realmente executado. E caso haja alguma variação, alguma mudança, algum desvio, fazer essa recomendação para que alcancemos a produção perfeita numa melhoria contínua, isto é, padrão de qualidade. Que tipos de resultados as empresas buscam com o 8S? Eliminar estoques desnecessários,
eliminar excesso do papelório desnecessário, melhorar a comunicação interna, melhorar o layout, padronização das tarefas, maior envolvimento dos colaboradores, melhoria do ambiente de trabalho. Para finalizar nossos estudos sobre o 8S, quero chamar sua atenção para um aspecto importante do que vimos nesse slide, que é a palavra resultado. Significa dizer que tudo aquilo que fazemos na gestão da qualidade implica diretamente em resultado de melhoria de produtividade na organização. Nesses itens que nós vimos, aspectos ligados à economia, agilidade na medida que reduz papelório, melhora a comunicação, o layout. Em suma, torna o nosso ambiente de trabalho, o seu ambiente de trabalho por meio dos 8S, um ambiente adequado para melhor produtividade e, no conjunto, melhora a competitividade da empresa no mercado onde ela atua. Discutindo o PDCA. O ciclo PDCA é uma filosofia que busca melhoria contínua, Kaizen. Chegamos agora à terceira técnica estratégica da gestão da qualidade, que se refere ao ciclo PDCA. Importante observar nesse início que o ciclo PDCA ele é muito mais relacionado com aquele ambiente das organizações voltado para decisões. Alguns chamam de alta direção, ou aspectos diretivos, ou a parte mais alta do organograma. Ou seja, quem decide, quem assegura que as coisas acontecem, quem garante o controle e, sobretudo, a correção de rota. Então, o PDCA é muito importante como instrumento de gestão estratégica na condução dos negócios organizacionais. Fases do PDCA. O PDCA é representado por uma figura cíclica e é composto por 4 fases: Plan, planejamento; Do, execução; Check, verificação; e Act, agir corretivamente. Quero chamar a atenção para a essência do PDCA. O PDCA serve para garantir a melhoria contínua daquilo que a empresa faz. Portanto, o PDCA ele conjuga 4 aspectos de decisão muito importantes. Primeiro, o planejamento. É bem usual dizer que tudo começa com planejamento. Às vezes, no entanto, começamos algumas atividades na organização e vamos desenvolvendo sem antes fazer o planejamento. O risco disso é muito grande. Então, no ciclo PDCA, numa gestão da qualidade, primeiro começa-se com o planejamento. Em seguida, o fazer, quem vai fazer, como vai ser feito. O terceiro aspecto é a correção, é aquele momento onde a organização se reúne, avalia os resultados, avalia se as metas estão sendo cumpridas e aquilo que precisa ser corrigido entra na fase seguinte, que é a correção. E esse ciclo se repete, por isso que é uma figura cíclica e repetida e assegura, então, a melhoria da qualidade na gestão das organizações. Bom, vou chamar a sua atenção numa figura simples de 4 fases, que é o ciclo do PDCA. Preste atenção, anote no seu caderno, nós vamos aprender muito com essa figura. Considero esse quadro como importante para reforçar o seu aprendizado sobre o PDCA. O PDCA deve ser utilizado pelos níveis decisórios da organização. Vamos girar o ciclo? Sempre que for começar um projeto, inicie pelo P do planejamento. Em seguida, veio o D do fazer, ou seja, assegure que o que foi planejado possa ser efetivamente realizado. Continuando, faça pausas para checar se o fazer está de acordo com o planejado. Essa pausa, usualmente, são reuniões com a participação dos colaboradores envolvidos. Marque na agenda uma data certa para o C, o check, de checar. Na sequência, se for identificado algum desvio ou falha, haja na correção. É o A do ciclo. Agindo assim, a organização roda o ciclo do PDCA,
Repita e repita para melhorar continuadamente a qualidade da sua organização. Quero chamar a sua atenção para o quadro que eu vou lhe apresentar agora. Também se refere ao ciclo, no entanto, tem um detalhamento, método, a forma de fazer de cada uma das fases do ciclo. Preste atenção e siga esse mapa do jeito que eu vou lhe mostrar agora. Observe esse quadro. Contém a explicação de cada etapa do ciclo PDCA. Ele é o mapa da mina para a melhoria contínua da qualidade em qualquer organização. Aqui você aprende que a primeira fase é o planejamento, onde são definidos objetivos e metas. Aprende também, na segunda fase da execução, que o que foi planejado tem que ser executado. Treine os colaboradores para isso. Aprende ainda que na terceira fase da verificação, há a importância de comparar o que foi planejado com o que foi executado. Use sempre dados e números para comparar. Aprende, por fim, na quarta fase, do agir corretivamente, que isso pode ser feito de duas maneiras, que envolve causa ou padrão. Esse ciclo deve rodar repetidas vezes para a organização garantir a melhoria contínua da sua qualidade. Aprendemos nessa terceira competência, relativa às técnicas de gestão estratégica da qualidade, 3 especificamente. Começamos pelo POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, que deve ser adotado em todas as tarefas de uma organização que queira buscar qualidade. Depois vimos o 8S, que é uma técnica adotada para melhorar o ambiente de trabalho de modo a favorecer a melhor produtividade. E terminamos com o ciclo do PDCA. O ciclo do PDCA ele é dirigido aos níveis decisórios, que assegura o planejamento, as condições para a execução, garante a agenda das correções e age corretivamente para que a melhoria contínua de fato aconteça na organização. Com isso, aprendemos nessa competência a importância das técnicas para melhorar continuamente a sua organização. Dessa forma, chegamos ao término da terceira competência. Espero que você tenha aproveitado bastante. Bons estudos e até a próxima!